Mas agora eu vou dizer para você como é que você calcula, né, o valor que você vai dizer lá para o advogado: doutor, olha, eu vou cobrar X reais para fazer essa planilha de liquidação de sentença. Tá? Bem, como que a gente faz isso? De duas formas. Primeira coisa aqui que a gente tem que levar em consideração é o vulto do processo. Tá? É o vulto do processo. O que é o vulto do processo? Ó, é quanto de dinheiro esse negócio vai dar no final. Então, como você já, digamos assim, tem uma cabeça ali mais ou menos treinada em números, né? Então, quando você olha lá para a relação de valores que você vai precisar atualizar, por exemplo, pelo tempo que já foi decorrido, né? Entre o início do processo, né? A citação lá do réu até agora, então você já tem uma ideia mais ou menos de tempo. Sei lá, já se passaram 5 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então você pode fazer ali uma continha rápida. Então, de repente, aquele cálculo talvez seja coisa aí de, sei lá, de 10 mil reais. Talvez seja coisa de 2 milhões de reais, de 3 milhões de reais no final, que vai dar mais ou menos essa planilha, né? Então, daí você já tem uma ideia do vulto. Né? Ah, mas isso é ganância? Não. É porque quanto maior for o valor, o montante, maior vai ser a sua responsabilidade. Você errar numa célula do Excel, lá, numa função, num 0, alguma coisa, e isso vai se vai gerando reflexos, né, na sua conta até chegar lá no totalzão da sua planilha. Uma coisa é isso acontecer no valor, no montante final de 2 mil reais, e outra coisa é os valores serem tão altos que depois no final vai dar 2 milhões. Então, esse teu, digamos assim, pequeníssimo erro ali na digitação de uma fórmula pode gerar uma perda lá no cálculo de, sei lá, de 50 centavos, como pode gerar 500 reais de diferença, 5 mil reais de diferença. A diferença pode ser, inclusive, bem maior do que o valor que você cobrou para fazer a planilha. Né? Então, o vulto do processo importa sim na hora que você vai atribuir o seu valor, né, de honorários. Tá? Porque o tamanho, né, o montante da planilha está diretamente ligada ao seu risco, à sua responsabilidade no momento de produzir e apresentar aquele cálculo. Tá? E a outra coisa também aqui é a quantidade, né, de valores ou informações, né, que você vai precisar digitar. Tá? Então, se a planilha tiver vários documentos, digamos assim, são vários boletos que o réu não pagou e que o juiz agora está determinando que se pague. Então, você vai pegar o valor de cada boleto e vai digitar lá na planilha. A data de pagamento, de vencimento de cada boleto, e depois vai fazer os cálculos. Né? Pô, se forem, por exemplo, sei lá, 10 boletos, dá um trabalho. Mas e se forem, sei lá, 300 boletos? Né? Então você vai ficar lá digitando númerozinho por númerozinho. Se os números forem pequenos, sei lá, os boletos forem de R$ 102, R$ 50, né, é um trabalho. Agora, se o boleto for de R$ 53.493,52, 300 boletos assim, vai dar trabalho, tá? Então, a quantidade de valores e informações que você vai precisar digitar ali, né, vai consumir recursos, tempos, né? Então, é complicado isso, né? E também um outro ponto que eu julgo também importante, que é a complexidade dos cálculos. Tá? Vai ter cálculos
né? Haverão cálculos aí mais simples e mais complexos, né? Você vai se deparar com cálculos mais simples e mais complexos. Então, se for uma planilha de liquidação de sentença, digamos assim, típica, normal, né, é bem fácil de fazer. Então, a complexidade aqui é bem reduzida. Mas se esse cálculo de liquidação de sentença envolver uma determinada metodologia, onde você vai ter que empregar um coeficiente de juros, né, que não seria um juro simples, normal, mas que você vai ter que, sei lá, utilizar a TJLP. Aí, primeira coisa que você vai ter que ter acesso a essa TJLP. Dependendo do período, ela era TJLP, depois virou TLP, né? Taxa de longo prazo. A metodologia mudou. Né? Dependendo do contrato, né? Se for um contrato, por exemplo, então esse contrato pode prever que em determinado período, se a taxa de juros e tal, não sei o que, ficar acima de 6%, então aplica-se uma metodologia. Se a taxa, sei lá, ficar abaixo de 6%, né, pós-fixada, né, aplica-se uma outra metodologia. Então aí já começa a complicar a história, tá? Já começa a complicar essa história. E aí, de acordo com a complexidade do que você vai fazer, tu vai cobrar mais, você vai cobrar menos, tá? Se for um cálculo de liquidação de sentença, digamos assim, bem simples, onde o vulto do processo, né, ou do montante que vai dar ali, o valor da causa, né, ficar ali em torno, sei lá, por exemplo, de 50 mil reais, né, 60 mil reais, 100 mil reais. Se a quantidade de valores forem, sei lá, boletos relativos a 2, 3 anos, e se a complexidade do cálculo for bem simples, quanto é que você cobraria, né, nesse caso? Né? Eu, particularmente, eu cobraria ali em torno de uns 500 reais para fazer esse cálculo. Simples, tá? Uns 500 reais para cima. Por quê? Desses 50 mil, aí vem a malandragem, né? Você bota isso aí na hora de fazer o cálculo. 50 mil, o advogado vai levar aí pelo menos 30%. Né? Então ele vai dar uma mordida ali em 15 mil reais. O autor que vai pagar o seu cálculo vai receber 35 mil. Desses 35 mil, ele já está pensando quanto que vai pagar de imposto de renda. Né? E quanto tempo já levou, e que está precisando de dinheiro, isso e aquilo. Então, talvez você não consiga cobrar, sei lá, 2 mil reais para fazer esse cálculo. Tá? Porque agora você tem que levar em consideração também que existe um mercado. Tá? Mas, e esse mercado cobra, de repente, uma determinada faixa de preço, né, para esse tipo de cálculo, mais simples, tá? Mas tem a questão da confiança também, né? E os advogados não conhecem muitos contadores, né? E uma boa oportunidade para você atuar na área de perícias, né, é conhecer advogado, né? É conhecer os advogados, é saber onde estão os advogados, é saber quem são os advogados, né? E o que eles fazem, né? Então, quando o advogado ele tem lá, né? Ele olha lá, assim, pô, já saiu a sentença, começa a correr prazo para ele, né? E ainda tem isso, né? Tem esse outro ponto aqui que eu acabei esquecendo, ó. Prazo para realização dos cálculos. Porque se o advogado ele tem lá 15 dias para apresentar os cálculos, ele procura, não achou ninguém, aí chegou em você. Aí falou, doutor Márcio, você faz cálculo de liquidação de sentença? Faço. Ó, eu preciso de um cálculo aqui, só que é para amanhã. Opa, aí já tem aí uma taxa de urgência. Não é porque você é ganancioso, é porque você vai parar tudo, você vai dar preferência a ele e você vai resolver o problema dele adicional, que é o tempo. Além de resolver o problema do cálculo, você vai resolver um outro problema, que é de fazer para o dia seguinte. Então, é evidente que você vai cobrar também por isso. Então, você vai cobrar ali mais ali uma graninha ali pela taxa de urgência, né? Você vai largar tudo,
né? Já teve situação que eu tive que fazer o cálculo de madrugada, né? Final de semana, né? E aí você dorme pouco, você trabalha mais, né? Então é evidente que vai haver ali um valor também de urgência nesse sentido aí, tá? Então, os cálculos de liquidação de sentença, ele podem gerar aí entre R$ 500, R$ 2.000. Dependendo da situação, da complexidade, você pode até cobrar muito mais do que isso. Sei lá, 3.000, 4.000, R$ 5.000. O céu é o limite, tá? O céu é o limite. Tem um piso, tá? Que é aquele que você pode estabelecer que menos daquilo você não faz, tá? Que senão também não vale a pena você pegar, porque você já tem outros trabalhos para fazer, então pega. Fazer um cálculo tá para ganhar R$ 100 também não vale a pena, né? Então você pode estipular, tá? Mas geralmente os advogados eles pagam, tá? Na verdade não é advogado que paga, né? E aliás, muitos advogados nem querem se meter nessa negociação de valor. Ele passa o teu telefone para o cliente dele, você liga para o cliente te liga, e aí o cliente, né, é que vai negociar com você, tá? E já teve situação, né, que eu sempre conto, né, quando vou dar uma aula de perícia e tal, foi mais ou menos um certo constrangimento que eu passei, porque alguns anos atrás eu cheguei a cobrar. Eu fiquei pensando, pô, quanto que eu vou cobrar nesse cálculo aqui? Era bem simples, né? Bem simples. Que aí aprendi mais um detalhe, que é o valor que você gera para a pessoa, né? Quando você apresenta um cálculo, a pessoa fica feliz, porque já é os finalmente, para ela estar recebendo o dinheiro tão aguardado, né? Então, o seu cálculo é um momento dela saber quanto de fato vai receber, né? E uma vez eu cheguei a cobrar, pô, acho que eu vou cobrar 250 nesse aqui, já faz bastante tempo. E aí, na hora de dar o preço, eu falei para a pessoa, ó, 350, mais ou menos assim, né? Aí a pessoa topou, eu fiz. Aí eu ainda pensei, né? Pô, se eu tivesse falado 250, teria perdido 100, teria deixado R$ 100 na mesa, né? E a pessoa topou, 350, na época. Isso aí já faz uns 10 anos, por aí. E aí, quando eu fiz o cálculo e apresentei para a pessoa, para o cliente, ele olhou a planilha e ele, caraca, ao invés de eu pagar, que ele era o réu e era o sucumbente, ao invés dele pagar, ele tinha a receber, olha só, né? Ele tinha a receber, porque era uma questão de condomínio, o condomínio falou que ele pagou, não pagou e tal, e ele tinha pago algumas parcelas, o condomínio falou que não sei o quê. Aí, quando eu recalculei os valores e tal, eu cheguei a um montante que ele tinha que receber. Então, ele virou o jogo. E ele ficou tão feliz com a situação que ele olhou para mim, na hora que ia preencher o cheque, ele perguntou: Olha, desculpa uma coisa que eu vou falar aqui para você. Você não me leva mal, não. Aí eu já pensei assim: caraca, esse cara vai pedir para diminuir o valor, né? Vai pedir R$ 150. Aí ele: eu tô achando pouco que você me pediu. Posso botar aqui no cheque R$ 450? Eu vou falar o quê? É claro, pô, claro, né? Quer dizer, no início eu pensei em cobrar 250, né? Isso já faz uns 10 anos atrás. Aí eu cobrei 350 na hora que eu apresentei o cálculo. Ele ficou tão feliz com a situação dele que reverteu, que ele falou: olha, eu acho pouco aqui. Posso botar 450? Eu tive que permitir, né? Pedir permissão para fazer o cheque, né? E a gente vai. É uma experiência, né? Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não dê o preço antes. Não dê o preço antes, tá? Então, quando o advogado, quando o cliente te perguntar quanto que vai ser o valor para fazer esse cálculo, me manda o processo, me manda a documentação, me manda a sentença, que eu vou fazer uma avaliação, que é o momento de você ver quanto é que aquilo, quanto de trabalho aquilo vai te dar, qual é o vulto da causa, né? O advogado vai dizer, é para hoje, para amanhã, para a semana que vem, né? Você já vai ter uma ideia ali se aquilo dali vai beneficiar muito
esse cliente ou não, qual é o valor que isso vai trazer para o cliente. Você coloca tudo isso na balança e você já vem com o valor pronto e fala, olha, esse aqui vai ser 500, esse aqui vai ser 800 reais, vai ser R$ 1.000, tá? Eu não entro nessa história de tem valor tabelado, não existe valor tabelado para isso. Cada cálculo é um cálculo, cada história é uma história, cada cálculo é de um jeito, cada cálculo vai chegar a um montante diferente do outro, né? É tudo diferente. Então, cada cálculo vai ter o seu honorário específico, tá? E o seu trabalho como perito não é de vender tempo, tá? Não é de vender tempo. Você não está vendendo tempo, tá? Você está vendendo expertise, você está gerando valor para o cliente, porque é a partir do seu trabalho que ele vai ganhar dinheiro, tá certo? Ou que vai perder menos dinheiro. Então, o seu trabalho não é só fazer uma planilha. O seu trabalho não é só apresentar o cálculo em 2, 3 dias. O seu trabalho não pode ser mensurado a partir da quantidade de coisas que você digita na planilha, mas é o valor agregado que todo esse conjunto traz para o cliente que vai te pagar, tá certo?